Olá, queridos amigos, cá estamos uma vez mais para um novo programa desta série, o Catolicismo Romano à Luz da Sagrada Escritura. Hoje já vamos avançar para o tema número 5 e, tal como nós anunciámos no final do último programa, este tema iremos dedicar aos sacramentos. É um termo que é usado, portanto, no Catecismo da Igreja Católica, é utilizado pelos dirigentes eclesiásticos dessa mesma Igreja. Iremos ver o que é que são esses sacramentos, mas antes de entrarmos propriamente na temática, eu gostaria de esclarecer que nos 2 próximos programas nós iremos dedicar esses programas exclusivamente à análise de 2 sacramentos em particular. Assim, no próximo programa, que será o tema número 6, e atingiremos com esse programa exatamente o meio da nossa série, que é composta por 12 episódios, nós iremos falar do sacramento, ou assim chamado sacramento da Eucaristia. E no programa número 7, nós iremos falar de um outro sacramento conhecido como o sacramento da penitência. Ora, isto para dizer o quê? Nós hoje iremos falar dos sacramentos em geral e iremos abordar um pouco em detalhe, mas de forma muito sumária, 5 desses sacramentos, visto que o total de sacramentos que a Igreja Católica Romana diz haver é 7 sacramentos. Então, esses 7 sacramentos, portanto, são o sacramento, portanto, do batismo, o sacramento da confirmação, o sacramento da Eucaristia, que nós não iremos abordar, o sacramento da penitência, que também não iremos abordar. Depois falaremos de forma sumária também do sacramento da extrema unção ou da unção dos enfermos e, finalmente, os 2 últimos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimónio. Ok? Muito bem, mais uma vez conto com a preciosa colaboração do irmão José Eloy Robalo, que também, portanto, estudou este tema, assim como eu. Volto a referir, portanto, que o nosso manual que nós estamos a seguir é este livro escrito pelo pastor Ernesto Ferreira, que foi um sacerdote católico romano, antes de conhecer a plena verdade bíblica e de se ter unido à Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual foi pastor e ministro durante várias décadas da sua vida, até ter falecido com 99 anos de idade. E ele escreveu este livro, foi o último legado que ele escreveu, o último livro que ele escreveu. Aliás, ele escreveu vários livros, o primeiro dos quais foi o livro O Senhor Vem, com o título O Senhor Vem, um livro dedicado, portanto, à temática da segunda vinda de Cristo. Foi publicado no ano de 1971. Depois ele publicou o livro Edificado sobre a Rocha, em 1987. Depois, o terceiro livro por ele publicado foi o livro Profecias Cronológicas na História da Salvação, que foi publicado no ano de 1992. Depois o livro A Alegria da Salvação, em 2002. E finalmente Arautos de Boas Novas, que, se não estou em erro, foi publicado no ano de 2008. E finalmente este livro foi publicado em 2012, meses antes da sua morte, que ocorreu em novembro de 2012, quando o pastor Ernesto Ferreira tinha a idade de 99 anos. Portanto, se tivesse vivo até abril de 2013, completaria 100 anos de idade. E este livro chama-se A Verdade Cristã à Luz da Razão, da Revelação Divina e da Tradição. E é exatamente essa parte do livro que ele analisou, portanto, à luz da tradição da Igreja Católica Romana, que nós estamos aqui, portanto, a partilhar convosco. Irmão, depois desta introdução, eu vou-lhe dar a oportunidade de, portanto, iniciar, digamos, este tema e talvez com, digamos, um sumário. O que é que significa a palavra sacramento e o que é que a Igreja Católica Romana entende por sacramentos? Pois, olá a todos. A palavra sacramento de facto não aparece na Bíblia e nós sabemos isso, não é? Nós lemos a Bíblia de ponta a ponta e mesmo o Novo Testamento e nós não vemos lá a palavra sacramento. É uma palavra que não aparece, foi uma palavra que foi inventada séculos mais tarde, lá está, como já dissemos, após a morte dos apóstolos. Mas o Então facto de não aparecer na Bíblia também não é só por si indicador de que não seja, portanto, que isto... Porque repara, a própria só por si palavra não. Bíblia
não aparece na Bíblia. A palavra juízo, a expressão juízo investigativo, que nós adventistas do sétimo dia utilizamos, não está na Bíblia. A palavra milénio não está na Bíblia. A palavra trindade não está na Bíblia. Portanto, o facto de a palavra sacramento não estar na Bíblia não é só por si indicador de que este assunto, portanto, esteja errado. Portanto, e já estamos a admitir, portanto, que o sacramento tem uma ideia errada associada a si. Nem tudo é errado, atenção. Eu estava offline a falar com o irmão José Eloy e a dizer que esta área aqui é uma área muito mais sensível, porque aqui a divisão ou a fronteira entre aquilo que é verdade e aquilo que é erro é por vezes um pouco subtil, sobretudo para quem não tem um conhecimento bíblico mais aprofundado. Mas, irmão, eu peço desculpa ter interrompido. Foi boa a explicação, sim, foi boa a explicação. Apesar da palavra não se encontrar na Bíblia, há outras palavras que não se encontram, mas o conceito em si, a ideia está lá. Aqui, sacramento. A definição de sacramento pela Igreja Católica é que é algo que, pela sua realização, assume automaticamente um caráter sagrado. Pelo facto de ser realizado, assume um caráter sagrado. A outra característica é que confere uma graça interior, ou seja, é um ritual, é um ato, é um ritual que confere imediatamente, automaticamente, uma graça interior. Esta é a definição. E é algo que concede também, que confere a vida divina. Portanto, é um ritual, é como se fosse algo mágico, digamos assim, que confere esta graça interior, esta vida divina e que tem um caráter sagrado, ou seja, é quase como que o conceito é que acontece ali como que um milagre. Pronto, acontece ali como que um milagre, é como um rito mágico. E esse milagre acontece quando se pratica o tal ritual que é considerado o sacramento. Só quando se pratica o tal ritual. E quando se pratica o ritual por pessoas consagradas pela Igreja Católica, por sacerdotes consagrados. Portanto, tem que ser pessoas especiais a fazerem o ato, senão já não é considerado um sacramento, já nada acontece, tem que ser realizado por alguém realmente do magistério, do ministério, portanto, da Igreja Católica. Já agora, irmão, portanto, sacramento, para quem ainda não captou a ideia ou não esteja familiarizado com esta temática, portanto, sacramento envolve, ou seja, é o equivalente a um ritual, portanto, é um ritual considerado sagrado e que quando esse ritual é praticado ou vivido, pois bem, a sacralidade desse ritual, digamos, é incorporado na pessoa. Não sei se estou a exprimir-me da melhor forma, não é? Eu tento ser o mais objetivo possível, portanto, o mais simples para tentar definir o que é sacramento, ok? Muito bem, é isto. Agora, o que é que nós sabemos da história do sacramento, ou dos vários sacramentos, como o irmão disse há pouco, portanto, neste momento são 7, porque no passado já foram mais. Isso. Esta história dos sacramentos também uma prova de que não vem desde o tempo dos apóstolos enquanto eles eram vivos, ou que não vem desde o tempo de Jesus Cristo enquanto ele era vivo, mas todas estas coisas aconteceram realmente passados séculos após a morte dos apóstolos. Realmente é uma prova da corrupção. Facto interessante, irmão, desculpe de mais uma vez interromper. Mas está à vontade, irmão. Assim como nós vimos no programa anterior que a mudança do dia de repouso do sábado para o domingo aconteceu só mais a partir do quarto século, não é? Pois bem, aqui acontece exatamente o contrário. Durante os 4 primeiros séculos é escassa a informação acerca dos conceitos básicos dos sacramentos. Ou seja, não havia. Portanto, essa ideia de que há sacramentos não existia nos 4 primeiros séculos na vida da Igreja, não é? Portanto, o que é que nós vemos aqui? Nós já vimos que historicamente é a partir do início do quarto século que a Igreja entra em maior apostasia. E é quando entra em maior apostasia que se nota duas coisas. Primeira, um afastamento progressivo da verdade e segundo, uma aproximação sucessiva ao erro. Exatamente, portanto, sempre assim que as coisas acontecem. No programa anterior nós vimos, portanto, a separação progressiva da Igreja do dia de repouso bíblico, que é o sábado, o 7º dia da semana. No programa de hoje nós iremos ver, portanto, uma aproximação gradual e progressiva ao erro. Agora, volto a dizer, este erro, portanto, esta que é a ideia sacramental, portanto, que está na base. E, irmão, se me permite, eu pensei sobre este assunto e veio-me à mente, alguns exemplos bíblicos. Por exemplo,
conhecemos aquela história que vem relatada no segundo livro de Reis de um comandante das forças sírias que estava com uma doença, nomeadamente com lepra, que era a doença terrível ou mais temida nos tempos antigos, nos tempos bíblicos. E esse comandante dos exércitos sírios, portanto, tinha uma adolescente, digamos assim, podemos pensar que era uma adolescente, que era uma serva lá da sua senhora em casa. Uma escrava. Uma escrava, e essa menina era temente a Deus, portanto, manteve a sua fidelidade aos ensinos, certamente, que os seus pais piedosos lhe deram. Mesmo numa terra estrangeira. Mesmo numa terra estrangeira e num lar, portanto, não era o lar dela, não é? E quando ela viu que o seu senhor estava doente, ela foi junto à sua senhora e disse: oxalá que o meu senhor pudesse ir ter com o profeta que está em Israel, não é? Isso despertou o interesse na senhora, não é? Que comunicou ao marido, e o marido então comunicou com o rei da Síria, e o rei da Síria redigiu uma carta para poder ser dirigida, digamos, como carta de acompanhamento ao rei de Israel. Muito bem. E o que é que acontece? Quando esse general chamado Naamã chegou lá junto do profeta, portanto, Eliseu, não é? O que é que acontece? O profeta Eliseu ou Elias, eu agora estou a confundir, peço desculpa, mas é só aqui rapidamente, eu às vezes confundo os dois. Elias foi o primeiro, depois foi seguido de Eliseu, isso eu sei, mas aqui, deixem-me só aqui confirmar. Portanto, é Eliseu, exatamente, é Eliseu, sim. Então, quando realmente Naamã foi, portanto, foi ter com o profeta Eliseu, Eliseu pediu-lhe uma coisa que o deixou muito desapontado. E o que é que Eliseu lhe disse para ele fazer? Para ir até ao Rio Jordão com a sua comitiva e banhar-se. Não uma, nem duas, nem três, mas 7 vezes no Rio Jordão, para ficar bom. E ele ficou muito indignado, muito aborrecido, porque ele até disse: então, mas os rios lá da Síria até são mais limpos do que o Rio Jordão, porque o Rio Jordão é um rio que tem águas barrentas, não é? E, portanto, eram consideradas águas sujas, não é? Mas não é sujidade, não é poluição, portanto, é terra, não é? Que vem nas águas, não é? E finalmente, digamos, os elementos da sua comitiva o convenceram a fazer isso, e ele tomou então, banhou-se 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado da lepra. Ora bem, a grande questão é esta: será que foi o Rio Jordão? Será que o Rio Jordão era um sacramento? Será que o ato de se banhar 7 vezes era um sacramento? E a resposta clara a esta pergunta é não, é um claro não. Não foi propriedades especiais das águas do Rio Jordão que curaram o homem, não foi o ato em si de se banhar 7 vezes, portanto, esse ritual de se banhar 7 vezes que o curou. O que é que o curou? Foi a fé que ele teve que ter na palavra de Deus, que lhe foi comunicada através de um servo de Deus, de um profeta de Deus. Então, a minha compreensão é a seguinte: não são os rituais em si que dão a bênção. Não, quem dá a bênção é Deus. Mas os rituais são uma forma de pôr em teste a fé da pessoa naquilo que Deus disse. Correto. Por exemplo, Deus diz para nós nos batizarmos, não é? Pois bem, não é a imersão em si em águas, quaisquer que sejam essas águas, que nos purifica do pecado. Não. Não é o ritual em si que tem o poder. Não, é a graça de Deus é que tem esse poder. Mas o ritual é uma forma de eu demonstrar publicamente a minha fé na palavra de Deus que me pede para fazer isso. Correto, não sei se me fiz explicar. É isso mesmo. Portanto, não confere automaticamente a graça interior nem a vida interior, mas é apenas um sinal de algo que acontece feito por Deus, mas não devido ao ritual em si, não devido ao ato em si. Exatamente. Portanto, é isso mesmo, é um testemunho, é apenas um testemunho de algo que Deus faz, ou que já fez. No caso do batismo, é algo que Deus já fez, a pessoa sente-se renascida do alto do Espírito Santo e quer dar testemunho público de que realmente renasceu do alto do Espírito Santo. Exatamente. Mas não é algo que confere automaticamente graça interior ou vida divina, não é quem confere essa graça é o Espírito Santo, trabalhando no coração do crente. Exato, não é o ritual em si. Não é o ritual em si, exatamente. Nem são as palavras que o sacerdote pronuncia, isso mesmo, que faz alguma coisa especial. Não. É como os símbolos do pão e do vinho, não é? Símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Não são os símbolos em si que nos trazem qualquer bênção, mas é assim a fé
no corpo e no sangue de Cristo, que no corpo foi entregue por nós, não é? Ou Isso, seja, na morte expiatória de Cristo. A fé no símbolo. De que o pão e o vinho são apenas símbolos, mais nada. É a fé através do símbolo, portanto, é a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor através daquele símbolo. O símbolo é apenas uma maneira de nos fazer lembrar a realidade, o real. O símbolo é apenas um símbolo, é um tipo, mas não é. Aliás, nós depois vamos ver, até no próximo programa, vamos ver em pormenor essa questão da ceia e da Eucaristia. Chamada Eucaristia. Agora, aqui, o que é importante realmente nós pensarmos é o seguinte: se isto fosse um assunto que veio desde o tempo dos apóstolos, Isso. e se fosse alguma coisa realmente ensinada pelos apóstolos, que já se praticava na igreja primitiva e que continua a praticar-se nos primeiros séculos após a morte dos apóstolos, não havia, portanto, esta questão de que numa época foram considerados 15 e haviam 15 sacramentos, noutra época havia um número maior, noutra época, portanto, então depois passaram a ser 7. Então, se vem desde o tempo dos apóstolos, nem é 15, nem é 7, nem é um número maior. Se viesse do tempo dos apóstolos, o número era fixo, e o número nunca foi fixo. Exatamente. Ao longo dos séculos, por exemplo, no século XI considerava-se que havia 15 sacramentos. Isso. No século XII é que se estabeleceu o número em 7, e ainda no século XI uns diziam que havia mais que 15 sacramentos. Portanto, vejam, 15 mais que 15, e só no século XII é que se começou a dizer que eram 7. Portanto, se isto fosse uma coisa pacífica, que viesse do tempo dos apóstolos, não havia estas diferenças, não havia estas questões. Portanto, esta é uma evidência muito importante para nós pensarmos. Relembremos sempre, não vem do tempo dos apóstolos. Se não vem do tempo dos apóstolos, não é bíblico, não foi ensinado por Cristo nem pelos apóstolos. Se não foi ensinado por Cristo nem pelos apóstolos, é uma doutrina acrescentada depois da morte deles, muito conveniente, não é? E é uma doutrina que veio de fora da igreja e que se infiltrou-se dentro do cristianismo. Portanto, porque os sacramentos eram coisas que eram realizadas eram coisas que eram realizadas pelos pagãos. Na religião pagã existia coisas parecidas como os sacramentos. Isso. Eles já faziam isto, os sacerdotes pagãos já faziam isto. Portanto, foram coisas que se infiltraram depois mais tarde. Quando o cristianismo deixou de ser proibido e foi aceito pelo imperador, e a igreja começou a ser aceita pelo Estado, pelo rei ou pelo imperador ou pelo governo, portanto, o cristianismo começou a mudar os seus ensinos, não é? E começou a haver uma união com o paganismo e com o Estado. Correto. O paganismo entrou na igreja, o Estado começou a controlar também a igreja, então a doutrina começou a mudar para que houvesse essa harmonia com os pagãos, com o paganismo, e uma harmonia com o Estado. Então, é aqui, a partir do quarto século, que as coisas começam a piorar, não é? E a doutrina começa a ser alterada. Não quer dizer que não houvesse já heresias que se tinham introduzido antes. Desde o segundo século, a partir do ano 100, 110, já começaram a introduzir-se muitas heresias dentro da igreja, mas eram muito subtis. Eram subtis, dissimuladas. Eram muito subtis, exatamente. Por exemplo, quando o apóstolo João escreve a primeira, a segunda e a terceira epístola, não é? Isso. Nós aí já notamos que havia muita coisa que estava a entrar dentro da igreja. Isso. Mesmo quando o apóstolo Paulo estava vivo, ele já notava muita coisa a entrar dentro da igreja. O apóstolo Paulo. E João então escreve nas suas epístolas, de modo que havia coisas subtis, mas depois começaram a entrar abertamente dentro da igreja. Sobretudo desde a morte dos apóstolos, não é? Por volta do ano 100, a apostasia já estava a começar a entrar. Sim. Portanto, João escreve aquelas epístolas. Então, o que é que aconteceu? Nós sabemos que a igreja cristã foi influenciada pela filosofia pagã. Qual foi a filosofia pagã? Era a filosofia de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles começou a entrar dentro da igreja cristã a partir do quarto século, não é? Quando o cristianismo começou a ser aceito pelo Estado. Então eles ensinavam que todas as substâncias terrestres tinham dois princípios, que era o positivo e o ativo, ou seja, a matéria e a forma. E baseado neste princípio de Aristóteles, nesta filosofia de Aristóteles, que depois entrou dentro da igreja, então estas ideias ou estes princípios filosóficos começaram a abranger várias ideias que existiam dentro da igreja. Isto é chamada teoria hilemórfica e foi aplicado depois aos sacramentos. Aliás, foi aplicado a tudo.
distingue em todas as substâncias terrestres dois princípios, um positivo, ou seja, a matéria, e outro ativo, ou seja, a forma. Isto era chamada a teoria helemórfica e começou a ser aplicado aos sacramentos. E mais tarde o Papa Eugênio IV, em 1439, ele disse assim: todos estes sacramentos são constituídos por três elementos. Agora já não eram dois, eram três. Reparem como as coisas evoluíram. Todos estes sacramentos são constituídos por três elementos. Por coisas como a matéria, pela palavra, as palavras, que são a forma, e pela pessoa do ministro, que faz a cerimónia ou o ritual, que confere o sacramento, com a intenção de comunicar o que faz a Igreja. Então, era as coisas, era a palavra e era a pessoa do ministro. A matéria, a forma e a intenção. E com base nestas três coisas, eles começaram a aplicar a tudo. Sacramentos, a tudo. E esta teoria foi adotada, esta teoria helemórfica, foi adotada pelo Concílio de Florença, que decorreu de 1438 a 1445. Portanto, nós já estamos aqui, reparem, no século XV, e já começa um Papa a dizer que realmente os sacramentos são constituídos destes três elementos. E depois, portanto, aqui no Concílio de Florença foi definida a doutrina dos sacramentos, e no Concílio de Trento, no século XVI, que decorreu, como já dissemos várias vezes, em 1545 e 1563, então foi decretado, aqui sim foi decretado, portanto, no Concílio de Florença foi definida a doutrina e aqui foi decretado o seguinte: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo e que há mais do que 7 ou menos do que 7, a saber, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, a ordem e o matrimónio, seja anátema, seja condenado. Portanto, aqui no Concílio de Trento foi realmente decretado que haviam apenas 7. E não esqueçamos que no século XI, uns diziam que era 15, outros diziam que era mais que 15, e no século XII a mesma coisa, e no século XII começou-se já a estabelecer o número 7. O irmão não referiu, mas, portanto, houve um autor, Pedro Damião, que morreu em 1072, que enumerou os tais 15 sacramentos. Por exemplo, exatamente. Pedro Damião. E depois houve outro no século já XII, que morreu em 1141. Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor, exatamente, que disse que era o número maior. Não sabemos quantos é que ele definiu, mas eram mais do que 15. No século XI, portanto, vemos que no século XI eram 15 e o Hugo de São Vítor disse que era mais. Exatamente. E agora sim, agora no século XV e no século XVI, a partir do século... Então, repara, irmão, século XI eram 15, no século XII eram mais de 15. E ainda no século XII fixa-se o número em 7. Isso, portanto, no século XII fixou-se em 7. Mais uma vez estamos aqui na presença de algo que é elaborado, que é mudado, que é alterado, isso, etc. Portanto, tal como vimos nos programas anteriores. Exatamente. Portanto, isto é a prova inequívoca de que, portanto, as coisas foram alteradas ao longo do percurso. Portanto, a tal tradição oral de que nós falávamos no nosso primeiro programa, portanto, realmente não é fidedigna. Porquê? Porque em algum ponto do percurso ela é modificada. Ao passo que a tradição que é escrita, essa é muitíssimo mais fidedigna, porque o documento está escrito e, portanto, é passado às gerações seguintes e o que está escrito, quer dizer, não dá para alterar. Agora, quando a tradição é oral, olha, é como diz um famoso provérbio português: quem conta um conto acrescenta-lhe sempre um ponto, não é? E foi o que aconteceu com a tradição oral da Igreja. Portanto, à medida que os séculos foram passando, não é? Foram acrescentando um ponto, e mais um ponto, e mais um ponto, e hoje temos muitos pontos, não é? Digamos, com muitas coisas que não estão mais em sintonia com a tradição original, que é a tradição bíblica, a tradição da Igreja primitiva. Este é o grande ponto que nós queremos aqui realçar e que os irmãos e amigos possam compreender. Portanto, a tradição que a Igreja Católica Romana assume como tendo sido uma tradição ininterrupta e infalível, não é infalível. Exatamente. Não é essa é a ideia. Pelo contrário, é falível. Altamente falível. Altamente falível. Exato. Portanto, atualmente, depois do Concílio de Trento ter decretado que eram 7, portanto, permaneceu os 7 até aos dias de hoje. E nós temos aqui, por exemplo, a redação atual do Catecismo, o tal Catecismo que foi feito em português em 1993, que foi a tradução do original que saiu em 1992. Portanto, sob os números 1113 e 1132 do Catecismo de 1993, edição portuguesa,
E no compêndio, que já é um resumo do Catecismo de 1992 e 93, neste compêndio de 2005, aparece sob os números 224 e 232. Portanto, este compêndio de 2005, muita gente conhece, já é um resumo. Porque Eu tenho aqui o catecismo original, que é este. nesse original aparece sob os números 1113 e 1132. É exatamente, olha, Ou seja, eu tenho exatamente. aqui, não sei se dá para ver ali, 1113, não sei se consegue ver. Vê-se assim o 3, assim Pronto, tem 4 algarismos e vê-se o 3 no final. é 1113. Portanto, este é chamado o artigo 2 e tem como título o Mistério Pascal nos Sacramentos da Igreja. E vai, portanto, até 1132. 1132. Depois ainda aparece aqui, portanto, o 1133 e o 1134. Eu creio que aqui há um pequenino erro. Portanto, o final do capítulo vai até ao artigo 1134. Agora, No compêndio, que é um resumo do catecismo, este compêndio saiu em 2005 em português, já aparece desde os números 224 a 232, que eu sim. penso que também vai mais longe do que isto. Penso que vai até ao 340, ou seja, até ao 346 ainda se fala no assunto dos Agora, sacramentos, do número eu tenho aqui, 224. esta é a segunda edição, como podem ver aqui, portanto, segunda edição, ok? Em Segunda edição, português. portanto, em português, e esta segunda edição foi publicada no ano de 1997, ou seja, 4 anos depois da primeira Segunda edição em edição. português, de 1993. E logo aqui no início, portanto, isto são palavras do Papa João Paulo II, ele diz: muito me alegro com a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica, que, por mim aprovada e promulgada com esta Carta Apostólica, assim se torna o texto definitivo do mencionado Catecismo. Isto acontece há cerca de 5 anos após a emanação da Constituição Apostólica Fidei Depositum, de 11 de outubro de 1992, que acompanhou, no 30º aniversário da abertura do Segundo Concílio do Vaticano, a publicação do primeiro texto do Catecismo redigido na língua francesa. E cá está, é este o Catecismo de língua Em francesa 1992. de 1992. Foi publicado a 11 de outubro de 1992, na data precisa em que se, portanto, fizeram 30 anos desde o início da abertura do Concílio Vaticano II. Portanto, no passado dia 11 de outubro de 2022, fez 60 anos. Ou seja, este catecismo tem 30 anos e foi publicado 30 anos após o Concílio Vaticano II. Ou seja, o Concílio Vaticano II, há 60 anos, estava a realizar-se. Ok? E, portanto, este catecismo que eu tenho aqui em mãos, em língua portuguesa, o francês é o original. Portanto, foi publicado em língua francesa. Este é o original. 1992. É, 1992. Esta é a segunda edição da tradução para português deste catecismo. Portanto, exatamente o mesmo texto. Ok? Eu já expliquei que o facto deste livro ser muito grande e este pequenino não é que este tenha menos conteúdo do que este, é que o papel usado neste é um papel grosso, tipo de papel de jornal ou de revista, não é? E este aqui é folhas fininhas que são como as folhas das Bíblias, portanto uma folha muito fininha, e tem uma letra muito mais pequena, portanto por isso é que é um volume menor. Agora, está cá tudo, e neste catecismo eu quero aqui mostrar, portanto, uma parte do índice, não é, dos assuntos, o índice geral, e este índice geral, já tivemos aqui a oportunidade de referir, mas eu vou referir mais uma vez, tem 4 partes. A primeira parte é chamada a profissão da fé, a segunda parte é chamada a celebração do mistério cristão, e é nesta segunda parte que vem aqui o assunto dos sacramentos. Depois a terceira parte é chamada a vida em Cristo e a quarta parte é chamada a oração cristã. Pois bem, na segunda parte deste catecismo, na segunda parte de 4 partes, portanto, é que vem aqui, portanto, tem 2 secções, e nessas 2 secções, só uma confirmação, exatamente, tem 2 secções, e a primeira secção é intitulada A Economia Sacramental. E depois tem o artigo 1, a liturgia, obra da Santíssima Trindade, artigo 2, o mistério pascal nos sacramentos da Igreja. E depois, no capítulo 2, é que são os tais artigos que o pastor Ernesto Ferreira fala aqui no seu livro, a celebração sacramental do mistério pascal.
E na segunda secção, então, é que fala dos 7 sacramentos da Igreja em detalhe. O artigo 1 do sacramento do batismo, o artigo 2 do sacramento da confirmação, o artigo 3 o sacramento da Eucaristia, o artigo 4 o sacramento da penitência e da reconciliação, o artigo 5 a unção dos doentes, o artigo 6 o sacramento da ordem e o artigo 7 o sacramento do matrimónio. Portanto, isto é, estrutura, tenho isto aqui sublinhado, é a estrutura deste catecismo da Igreja Católica. Já agora recordar uma vez mais, já o fizemos, que este catecismo é o documento oficial do Vaticano sobre a doutrina oficial da Igreja Católica Romana. Portanto, nós não estamos aqui a analisar aquilo que pensa o sacerdote A, B ou C, ou o que diz a Igreja X, Y, Z. Não. Estamos a analisar o documento oficial. Porque nós não queremos estar aqui a analisar. Reparem, e eu quero deixar isto claro, o nosso objetivo não é, portanto, estar a falar dos problemas que eventualmente possam existir na Igreja, que os há, certamente, assim como há em todas as outras igrejas, incluindo na nossa. Não, estamos a fazer uma abordagem intelectual da doutrina oficial. Portanto, por isso é que intitulamos esta série O Catolicismo Romano à Luz da Sagrada Escritura. Estamos a pegar, portanto, nos textos do documento oficial da doutrina, das doutrinas ou dos dogmas aceitos pela Igreja Católica Romana e a compará-los com a norma absoluta que nós, protestantes, consideramos ser a Escritura Sagrada. De recordar também que os católicos não aceitam somente a Escritura Sagrada como norma de fé e prática. Para além da Escritura Sagrada, que dizem também aceitar, eles aceitam a tradição da Igreja e também aquilo que tem sido pronunciado pelo magistério eclesiástico. Só que o problema é que muitas dessas declarações da tradição da Igreja e do magistério eclesiástico contradizem o que diz a Sagrada Escritura. Exatamente. Isso e mesmo. Pior do que isso, quando é confrontado o que diz a tradição com a Escritura, é dada primazia à tradição em detrimento do que diz a Sagrada Escritura. Exato. E isso é gravíssimo. Portanto, é gravíssimo. Isto foi denunciado pelos reformadores protestantes, que iniciaram um grande movimento, um dos maiores movimentos religiosos da história da humanidade, foi a chamada Reforma Protestante, e, portanto, no século XVI, e, portanto, estes são os grandes princípios protestantes que ainda, portanto, são os princípios em que nós, adventistas do sétimo dia, que somos protestantes, não é? Consideramos, portanto, não admitimos nada mais como base para a nossa fé e para a nossa prática, nada mais do que a Escritura Sagrada. Ponto final, parágrafo. Acabou. Não há volta a dar. Portanto, a Escritura Sagrada é o documento, o único documento normativo, autoritativo da Igreja. Verdadeiro do Cristo. E verdadeiro, exatamente. Portanto, a Igreja tem que se adaptar ao que diz a Sagrada Escritura e não a Sagrada Escritura que tem que se adaptar ao que diz a Igreja. Porquê? Portanto, porque a Sagrada Escritura vem do tempo dos apóstolos, quando eles eram vivos. Quando eles eram vivos, e do tempo de Cristo, quando ele era vivo. Exatamente. Quando ele viveu aqui. E, portanto, sobre este catecismo, portanto, só a ler aqui, portanto, mais uma vez... Já agora, enquanto eu não procuro esse texto, só salientar um pormenor. Já que se dá tanto valor, já que a Igreja Católica Romana dá tanto valor à tradição, há uma tradição mais antiga do que a tradição ensinada pela Igreja Católica. Exatamente. Que é a tradição que se encontra aí na Bíblia Sagrada. Exatamente. Esta é a tradição da Igreja primitiva. Essa é a mais antiga. É a mais antiga e por isso a mais fidedigna. E a mais fidedigna vem do tempo em que eles eram vivos, os apóstolos. Ora, nem mais. E é uma tradição escrita. Portanto, não oral. Que não é alterada ao longo dos tempos, não é? Isso. Como a oral, que quem conta um conto acrescenta sempre um ponto, e portanto o que é que aconteceu ao longo dos séculos? Foi acrescentado um ponto e mais um ponto e mais um ponto e aparentemente parecia que as coisas se conciliavam bem, mas quando a gente vai ver ao fim de muitos pontos, pois bem, a coisa alterou-se muito em relação àquilo que era no início. É como a tal história que eu dei, aquela analogia de nós juntarmos um grupo de pessoas e depois contarmos a uma pessoa oralmente uma história e depois pedirmos para ela repetir isso à pessoa seguinte e depois essa pessoa à outra pessoa e ao fim de 20 pessoas a história não está como estava no original, garantidamente. Garantidamente. Agora, se para além de contarem a história, derem uma folha com a história contada por escrito,
Então o que é que acontece? A pessoa que ouviu a história, mas que também tem ali o documento escrito, ao comunicar à outra, vai comunicar de acordo com o que está no escrito. Ora E bem, qual é a probabilidade dessa história chegar intacta ao fim? A probabilidade é quase 100%. isso. Ao passo que a probabilidade de ser só por transmissão oral da história chegar intacta ao fim, não é? Desse grupo de pessoas, é quase 0%. Estão a ver? Portanto, repetindo, a tradição escrita é muitíssimo mais fidedigna do que a tradição oral. E essa é mais antiga. Essa tradição escrita da Bíblia, do Novo Testamento, é muito mais antiga que a outra. Exatamente. Pronto, este é o ponto e, portanto, eu acho que isto entra pela lógica, não é? Isto é lógico, é algo de bom senso que tem bom senso. Bom, E nessa mais antiga não constam lá estes sacramentos, não não é? consta lá nada destes sacramentos. Bom, é verdade que se fala do batismo, é verdade que se fala da unção dos doentes, sim, mas não com o caráter sacramental que a Igreja lhe dá. Isso, com o caráter sacramental. Portanto, essa é que Exatamente. é a questão, porque é verdade que nestes 7 sacramentos identificados pela Igreja há realmente algo que é bíblico, sem dúvida, mas todos os sacramentos são vistos como ato, ou seja, o ritual em si é que, portanto, contém a graça. Não, não são os rituais em si que contêm a graça. Os rituais são apenas uma demonstração da parte do fiel de que ele aceita a palavra de Deus. Isso. Pensem na história de Naamã. Portanto, não foram as águas do Jordão em si que o curaram da lepra. Não foi o ritual em si de se banhar 7 vezes que o curou da lepra. O que o curou da lepra foi a fé em Deus. Outro exemplo bíblico, há bocadinho esqueci-me de referir. Quando aquela mulher que sofria de uma doença, de um fluxo de sangue, provavelmente vaginal, ela tocou na veste de Jesus, ela sentiu-se curada. O que é a curou? Foi o ato de tocar na veste de Jesus? Não. Pois, Foi pois. o ato em si de ela ter se aproximado e de ter tocado? Não. Foi a sua fé em Cristo. Daí Jesus lhe ter dito: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E sofria há 12 anos. E sofria há 12 anos desse problema. Portanto, não podemos tornar os rituais em si como sagrados. O que Mágicos. mágicos, exatamente. É a palavra correta. Portanto, o que nós temos que fazer é acreditar em Cristo, acreditar no seu poder, na sua graça e fazer o que Ele nos pede para fazer. Ao fazermos o que Ele nos pede para fazer, seremos abençoados por Ele diretamente. Não através de mecanismos, através de atos, através de rituais. O problema da Igreja Católica foi ter tornado os próprios rituais em si como sendo santos em si. Não, não são santos em si. É isso. É como iremos ver portanto, no Exato. sacramento da Eucaristia, considera-se Sim. que o pão, a hóstia, é o próprio corpo de Cristo, quer dizer, o que é um completo absurdo, não é? Para qualquer mente minimamente racional, minimamente lógica, quer dizer, isto é de uma absurdidade absolutamente incrível. No entanto, é isto que é ensinado oficialmente pela Igreja. Oficialmente. Não está, vai mais uma vez, eu quero fazer referência que nós estamos a falar em coisas oficiais. E aqui, na página 19 deste catecismo, eu leio: a finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Segundo Concílio do Vaticano e do conjunto da tradição da Igreja. As suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Portanto, aqui a Sagrada Escritura é um dos pilares em que eles supostamente se fundamentam. Pois bem, não se fundamentam porque estas fontes estão em contradição umas com as outras. Isso. Okay? Portanto, este é, repito, o documento oficial da Igreja e é nele que estamos a basear-nos para falar da doutrina da Igreja. Muito bem, irmão, vamos avançar então. E vamos agora então falar um bocadinho, portanto, sobre, não sei se o irmão tem mais alguma coisa para dizer, senão iríamos então entrar, portanto, na análise de 5 destes 7 sacramentos. Portanto, esta questão do ritual ser realizado e portanto, é chamado sacramento porque na linguagem do compêndio do Catecismo 2005 eles dizem que é eficaz. Portanto, o sacramento, quando é realizado, é eficaz. Lá está, é a tal ideia de que, ao ser feito, é como que um ato mágico
e aquilo é eficaz. Mas não é, e, portanto, isto está no número 224 e no número 229 do Catecismo, do Compêndio do Catecismo Católico. Compêndio, que é o resumo de 2005, portanto, já existem com certeza outras edições depois de 2005, eu aqui basei-me realmente, estamos aqui a basear-nos no Compêndio de 2005. Portanto, são eficazes só pelo próprio facto da ação sacramental ser realizada por um sacerdote. Isso. Portanto, não é eficaz pelo facto de ser realizado, não é assim, não é verdade. Pronto, esta é a ideia que temos que ficar. Se for eficaz é porque a fé da pessoa realmente é colocada no objetivo, no ato que está a ser realizado. E a fé, Deus olha ao coração da pessoa, vê a fé e realmente faz conforme a fé da pessoa. Exatamente. Não é o ato em si que é eficaz. Não é o ato em si, exatamente, é isso não mesmo. É o ato em si que é sacramental ou que é eficaz, exatamente. Porque reparem, duas pessoas, vamos dar este exemplo, duas pessoas podem ser batizadas pelo ritual verdadeiro e uma ser purificada e outra não. Isso. É o mesmo tanque, foram batizadas no mesmo momento, uma foi realmente lavada e outra não. Porquê? Porque não depende do ritual em si, depende do que vai no coração da pessoa. Tal como a senhora que sofria há 12 anos do fluxo de sangue e que lhe tocou a veste. Havia dezenas de pessoas a tocar a veste de Cristo. E não ficavam curadas por isso. E não ficavam curadas por isso. Portanto, não é o ato em si que faz, portanto, a magia, pronto, digamos assim. Eu digo assim para que realmente possamos compreender. É isso porque mesmo. senão todas elas já tinham sido curadas, não é? As pessoas tinham sido curadas dos seus problemas de saúde. Então temos aqui, vamos falar um pouco do primeiro sacramento, dos 7, não é? A Igreja Católica considera que há 7, não é? Exatamente. E vamos falar do primeiro, que é o batismo. Qual é o grande problema deste sacramento do batismo? Para além, portanto, já falámos qual é o grande problema dos sacramentos em geral. Agora, qual é o grande problema deste sacramento do batismo? Bom, é um facto, e nós lemos isso no Evangelho de Marcos, que Jesus, no mandato missionário que deu aos seus discípulos, disse: quem crer e for batizado será salvo. Está em Marcos 16:16. É um facto que no dia de Pentecostes os ouvintes de Pedro e João perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E a resposta foi pronta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Está em Atos 2, 37 e 38. Então, dado que, como o próprio nome indica, porque a palavra batismo significa imersão, se perguntarem a um grego o que é que baptizo, que é a palavra em grego, significa, ele vai dizer isso. É uma imersão de algo na água, não é? Portanto, dado que, como o próprio nome indica, o batismo é realizado por imersão e tem que ser antecedido pelo arrependimento e a fé, cá está. Tal como está em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38 e tal como está no Evangelho de Marcos capítulo 16, exatamente. Versículo 16. Então, dado que, portanto, o batismo é realizado e tem que ser antecedido pelo arrependimento e a fé, as decisões são uniões essencialmente pessoais. Então, que fundamento bíblico há para as seguintes inovações da tradição extrabíblica? E o que é que foi acrescentado de tradição extrabíblica? Por exemplo, é-nos dito, portanto, no Catecismo, aliás, aqui é no número 256 do Compêndio, é-nos dito: o rito essencial deste sacramento, estamos a falar do sacramento do batismo, consiste em imergir na água o candidato ou agora aqui acrescenta algo extrabíblico, ou em derramar a água sobre a sua cabeça quando é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, este ou não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. O ritual é só imergir a pessoa completamente dentro da água. Ponto final, parágrafo. Não há mais nada. Final, é isso. Na Bíblia não existe esta opção. Não existe esta segunda opção aqui. Portanto, porque eles dizem: o rito essencial deste sacramento consiste em imergir na água o candidato. Aceitam esta opção. Pronto. Ou em derramar água sobre a sua cabeça. Mas eu pergunto, desde quando na prática a Igreja Católica imerge as pessoas dentro da água? Eu não vejo isso acontecer. No tempo dos apóstolos não se fazia isto. De derramar a água. Enquanto os apóstolos foram vivos, derramar a água sobre a cabeça. Isso, exatamente. No tempo dos apóstolos, enquanto eles foram vivos, não se fazia isto. Não é? Então, esta tradição não vem do tempo dos apóstolos, é uma tradição posterior. Posterior, exatamente. Outra inovação que vem da tradição extrabíblica, diz assim, o artigo 259 do Compêndio, diz assim, portanto, do Compêndio, portanto, que é um resumo do Catecismo, diz assim: ao batizado é exigida fé, tudo bem, isto é correto, no caso do adulto, ou então, por parte também dos pais e da Igreja, no caso da criança. E desde quando é que o batismo da criança é uma realidade?
Na Bíblia não está nada disso escrito. Nada, nada. E depois No diz Novo assim: Testamento, os também o escritos do Novo padrinho ou Testamento. madrinha e toda a comunidade eclesial têm parte de responsabilidade na preparação para o batismo, bem como no desenvolvimento da fé e da graça batismal. Pois bem, há aqui duas inovações, não sei se prestaram atenção, eu vou repetir. Portanto, uma inovação é que o batismo pode ser realizado por imersão ou, este ou é que acrescenta o problema, em derramar água sobre a sua cabeça, portanto, isto não é bíblico. E depois, fala aqui também do batismo de adultos e de crianças. E, portanto, na Bíblia não é mencionado que houve ou tivesse havido, portanto, batismos de crianças. E sobre isso, mais uma vez, eu recorro aqui ao catecismo. E neste catecismo nós temos aqui... ora, deixe-me ver aqui no índice qual é a página, que já me distraí. Portanto, página 319, a partir da página... De ler, portanto, o que nós acabamos de ler é o número 256 e Pois, isso é no compêndio, 259. eu não tenho o compêndio, só tenho o catecismo. Mas eu até prefiro ter o catecismo porque o catecismo é o original, Mais é o completo. documento completo. completo. É o completo. Não O compêndio é um resumo. tem tudo. Exatamente. Exatamente. Então, agora, fala aqui, portanto, Deve estar o perto batismo do das número crianças, na página 213. 327, quem pode receber o batismo? E depois diz assim, artigo 1246, todo o ser humano ainda não batizado e só ele é capaz de receber o batismo. Bom, isto é uma declaração que estamos todos de acordo, não há qualquer dúvida. Só que, a partir do artigo seguinte, ou seja, os artigos 1247, 1248 e 1249, têm como título o batismo dos adultos. Bom, tudo bem. A partir do artigo 1250, artigo 1250, 1251 e 1252, tem como título o batismo das crianças. E eu vou ler o que diz aqui. Nascidas com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original. Bom, será que todos nós nascemos com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original? Sim, é verdade. As crianças também têm necessidade do novo nascimento no batismo. Bom, aqui é que já não é bíblico, porque, embora todos nós nasçamos realmente, não dizia o salmista Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, não é? Não quer dizer que a mãe fosse uma prostituta que o tivesse concebida em adultério, não. O que ele quis dizer é, em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu fui concebido com uma natureza pecaminosa, não é? E depois diz aqui, também tem necessidade do novo nascimento no batismo. Sim, todos nós temos necessidade do novo nascimento no batismo, mas essa decisão do batismo é uma decisão que deve ser tomada quando a pessoa tem consciência do que está para fazer, porque o que conta é a fé. E como é que uma criança tem fé? Não tem, é óbvio. Então diz assim, a pura gratuitidade da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Isto é uma afirmação que não faz sentido. Por isso a Igreja e os pais privariam a criança da graça inestimável de se tornar filho de Deus se não lhe conferisse o batismo pouco depois do seu nascimento. Isto é tradição extra-bíblica. Aliás, tem aqui uma referência a uma nota de pé de página, que é o ponto 45, e aqui, portanto, no 45, confere Catecismo da Igreja Católica, Cânon 867, e tem aqui também citações, portanto, no 43, portanto, as crianças também têm necessidade do novo nascimento do batismo. Vamos ver a referência, é Concílio de Trento, ou seja, não é nenhum texto bíblico, é o Concílio de Trento, ou seja, é uma decisão tomada por homens. Essas coisas nunca foram escritas pelos apóstolos enquanto foram vivos e não ficaram escritas no Novo Testamento. Ou seja, é uma coisa gravíssima quando homens acham que têm o direito de modificar a palavra de Deus. Não têm esse direito. A Bíblia termina no livro do Apocalipse dizendo algo muito solene, soleníssimo, e que nós deveríamos tomar em consideração. Em Apocalipse, no capítulo 22, lemos assim nos versículos 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É verdade que estas palavras aqui são, portanto, dedicadas, portanto, exclusivamente ao livro do Apocalipse. Mas
nós podemos também, digamos, inferir ou extrapolar que aquilo que é verdade para este livro específico de Apocalipse é verdade para toda a Bíblia. Porquê? Porque até nós lemos em 2 de Timóteo, o apóstolo Paulo ter escrito ao seu colaborador Timóteo, ele escreveu o seguinte, e esse texto está em 2 Timóteo, no capítulo 3 e nos versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, toda a Escritura. Ora, se toda a Escritura é inspirada por Deus, não compete ao ser humano fazer acréscimos ou tirar coisas. E, portanto, é um exercício gravíssimo, gravíssimo, ter havido homens, considerados homens de Deus, ao longo da história, que, portanto, admitiram poderem alterar a palavra de Deus. Não, isto é uma blasfémia contra Deus. O que a palavra de Deus diz é: quem crer e for batizado será salvo. Exatamente. Um bebê não tem consciência para querer ou não querer, seja naquilo que for. E também o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Um bebê não tem consciência para se arrepender, seja do que for. Exatamente. Isso é mais do que óbvio. Muito O bem. querer e o arrepender é importante para o batismo. Este era o ensino bíblico. Esta é a tradição apostólica. Esta é a tradição apostólica, esta é que é a tradição bíblica, exatamente. Muito bem, irmão. Vamos avançar para o chamado sacramento da confirmação. Não sei se o irmão quer falar um bocadinho sobre... É o crisma, não é? Aquilo que as pessoas conhecem como crisma. Confirmação ou crisma, exatamente. É o crisma, a confirmação. Bom, eu posso começar então, portanto, partindo do princípio de que o batismo infantil não foi o resultado de uma decisão pessoal, portanto, nem pode ser, mas de um rito por si mesmo eficaz, lá está o rito por si mesmo eficaz, a confirmação, embora realizada no uso da razão, assume um caráter sacramental de outro rito sacramentalmente eficaz, o crisma. Portanto, confirmação ou crisma é a mesma coisa. Aliás, aqui no catecismo... fala das duas palavras. Eu vi isto algures, portanto, 293, página 293, exatamente, portanto, no artigo 1113, diz assim: toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico. Depois nós iremos falar sobre isto. Que toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico. Sacrifício eucarístico. Mas depois nós iremos falar disto no programa seguinte. E dos sacramentos. Há na Igreja 7 sacramentos: batismo, depois diz confirmação ou crisma. Portanto, são palavras sinónimas, segundo o próprio catecismo. Portanto, ao estarmos a falar de confirmação ou de crisma, é a mesma coisa. O crisma era um óleo. O crisma é um óleo misturado com bálsamo, que era consagrado pelo bispo e feito com a imposição da mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. Portanto, a criança era ungida com o santo crisma, que é o tal óleo. E no Ocidente, tal unção é feita sobre a fronte do batizado com as palavras: recebe por este sinal o Espírito Santo de Deus. Lá está, portanto, o ritual em si tem um caráter sacramental, tem um caráter sagrado. É visto como tendo um caráter sagrado. Okay? Depois, na mesma ordem de ideias, afirma-se no número 268 do compêndio, cito: o efeito da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como no Pentecostes. Uau! O que é que permite fazer esta comparação? Tal efusão imprime na alma um caráter indelével e traz consigo um crescimento da graça batismal. Então surge a pergunta: mas até aqui a criança que nunca foi batizada por decisão própria, no verdadeiro sentido da palavra, pode, pela confirmação, experimentar na sua vida o crescimento da graça batismal? É uma pergunta que faz muito sentido, não é? Portanto, ou seja, o que é que isto me faz lembrar? Ou seja, porque se parte de algo errado, depois, desculpem a expressão, para atamancar esse erro, tem que se partir para outro erro. É isso. Portanto, e toda esta tradição extra-bíblica é uma tentativa, ou melhor, são tentativas após tentativas de atamancar aquilo que nasceu torto.
e como diz e bem o provérbio português, aquilo que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E é isso, portanto, este conjunto de doutrinas da Igreja Católica Romana, bom, é triste dizê-lo, mas é a realidade. Portanto, é um conjunto de ideias humanas que se misturaram, por vezes de forma mais clara, outras vezes de forma mais subtil, se misturaram, portanto, com ideias bíblicas. Mas que ao se misturarem com ideias bíblicas, perverteram essa pureza bíblica do ensino bíblico. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, disse Cristo. É isso mesmo, exatamente. Portanto, esta história do crisma também não está na Bíblia, no Novo Testamento, nos escritos dos apóstolos enquanto foram vivos. Não, isto não é um ensino apostólico, não é um ensino dos primeiros 100 anos da Igreja Cristã. Exatamente. Muito bem, irmão. Portanto, agora iríamos passar aos sacramentos 3 e 4, mas como eu disse no início deste programa, o sacramento 3 é dedicado à Eucaristia, o sacramento 4 é dedicado à penitência e, portanto, teremos dois programas separados só para isso. E vamos agora passar para o sacramento 5, eu digo 5 porque aparece nesta ordem, aqui no artigo 1113 do Catecismo. Portanto, há na Igreja 7 sacramentos, eu volto a ler: batismo, mencionado em primeiro lugar, confirmação ou crisma, mencionado em segundo lugar, Eucaristia, mencionado em terceiro lugar, penitência, mencionado em quarto lugar, unção dos enfermos, às vezes também conhecido como a extrema unção, mencionado em quinto lugar, ordem mencionada em sexto lugar e finalmente o último dos 7, o sétimo, o chamado sacramento do matrimónio, ok? Vamos a passar então ao sacramento 5, a unção dos enfermos, e apesar de existir conteúdo bíblico desta doutrina, isso vem em Tiago no capítulo 5, e eu vou ler esse texto, portanto em Tiago no capítulo 5, diz lá efetivamente, e eu vou ler as palavras da Bíblia, não é? O que é bíblico, isso aí não há volta a dar, não é? Então diz lá, portanto, a partir do versículo 13 de Tiago 5, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E finalmente o versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Isto é o ensino bíblico, e este ensino bíblico tem que ser aceito, ok? Portanto, não há volta a dar. Agora, neste ensino bíblico, mais uma vez, não vemos aqui o caráter sacramental nesta medida que a unção confere uma graça especial e também o perdão, conforme diz no número 319 do compêndio. Portanto, mais uma vez, qual é o problema aqui deste sacramento da unção dos enfermos? Não é a unção dos enfermos em si que esteja errada, não. Isso está certo, isso é correto, é bíblico. Mais uma vez, não devemos ver no ato em si, digamos, a sacramentalidade, o caráter sacramental. Não sei se o irmão quer acrescentar algo mais, aqui não há muito mais a dizer, porque esta prática é correta, é bíblica. O que não é correto na visão católica ou romana é o caráter sacramental da unção dos enfermos. Pronto. Pois, o caráter sacramental quer dizer que funciona sempre. Pronto, é um ato que funciona sempre. Exatamente. E que tem sempre resultados. E não é bem assim, mesmo aqui no ato da unção de uma pessoa doente, não é bem assim. Porque o Senhor pode não curar o doente. Exatamente. O Senhor pode entender que essa pessoa deve descer à sepultura para descansar por qualquer outro motivo, e o Senhor pode decidir não curar. Mas deve ser feito isto sim, quando a pessoa está doente e pede, porque diz aqui, chame os presbíteros da igreja. Ou seja, não deve ser por iniciativa da igreja, deve ser por iniciativa do doente. Isso, exatamente, é por iniciativa do doente. Portanto, e aqui, um sacramento é uma coisa que funciona sempre. É feito o rito, são ditas as palavras mágicas, digamos assim, entre aspas, pronto. E aquilo funciona sempre, e não funciona sempre. E o problema de se acreditar dessa forma é que, se eu acredito que realmente existe algo sacramental no ritual em si, então eu acredito que qualquer pessoa que foi submetida a esse ritual, portanto, da extrema unção, ou da unção dos doentes, que
que essa pessoa automaticamente fica Pois, liberta, digamos, do seu problema, automaticamente. e não é bem assim. E não é bem assim. Não é Não é automático, não automático. funciona Portanto, sempre. tem que depender também, portanto, daquilo que vai na mente e no coração do crente. Ok? Muito bem. Isso, porque se uma pessoa está, se tem uma vida oculta, uma vida secreta em que está desobedecendo a Deus Isso. e alguém faz esta extrema unção ou unção, Deus não vai curar essa pessoa Não. se a pessoa não estiver arrependida. Se a Exatamente. pessoa não está arrependida, não é verdadeiramente, e Deus conhece o coração e Claro. sabe se a pessoa está ou não está, Deus não faz o milagre de cura se a pessoa não está Exatamente. verdadeiramente arrependida. Exatamente. Portanto, são duas concepções. Repara, a concepção católica ou romana levam as pessoas a ter uma imagem de Deus que não é a imagem mais correta. Ou seja, quase tem a imagem de Deus como sendo um robô. A gente dá as ordens ao robô e o robô É, atua. Pronto, atua sempre. Pelas é, nossas ordens. Não, Deus é soberano. E, portanto, ele não atua às nossas ordens. Nós é que temos que atuar segundo as ordens dele, que é diferente. Isso é muito diferente, ok? Muito bem. Irmão, vamos passar então aos dois é, últimos sacramentos, portanto, ao sacramento da ordem sexto sacramento, e ao a sacramento do ordem. matrimónio. Bom, em relação ao sacramento da ordem, bom, é um facto, mais uma vez, que, portanto, Deus instituiu certas pessoas para serem seus ministros na igreja. Isto é inegável, porque é bíblico. Lá está. Porque é que a gente diz que é inegável? Porque tem como norma a Sagrada Escritura. Portanto, a nossa norma é a Sagrada Escritura. E sob o ponto de vista congregacional, o Novo Testamento só reconhece dois cargos, o de diácono e o de ancião, também por vezes chamado de presbítero. Os próprios apóstolos assim se designavam a si mesmos. Por exemplo, em Tito 1,5, eu gostaria de ler aqui estes textos. Tito, capítulo 1. O irmão, se quiser também ler depois 1 de Pedro 3,13, e depois eu vou ler o outro a seguir. Portanto, Tito, no capítulo 1 e no versículo 5, diz assim: por esta causa, é Paulo a escrever ao seu colaborador Tito, por esta causa te deixei em Creta. Creta é aquela ilha na parte oriental do mar Mediterrâneo, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, ou seja, anciãos, como já te mandei. Então, aqui é uma ordem para que fossem estabelecidos presbíteros, anciãos. Agora, 1 de Pedro 3,13, irmãos, se tiver, por favor. Este texto não deve estar. Este texto não deve estar bem aqui. Sim. Portanto, deixe ver se será a 2 de Pedro 3,13. Pode haver aqui uma gralha. Também não é. Também não é. Então, espera aí. Olha, não tinha reparado porque não tinha. Não, Mas também não. há aqui um erro, sem dúvida. Vamos ver. É quase de certeza que será, portanto, no capítulo 5, porque o capítulo 5 é os deveres dos anciãos e dos mancebos. Segunda de João, vamos ver o texto de Segunda de João. Sim, 2 de João 3. Entretanto, eu vou aqui procurar. Este aqui também. O presbítero é o versículo 1, aqui no versículo 1 da segunda epístola de João. Portanto, só tem um capítulo. O ancião. Portanto, é o capítulo 1. O ancião ou o presbítero diz aqui no versículo 1 da segunda epístola de João: à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Portanto, o presbítero à senhora eleita. Portanto, aqui o apóstolo João, o discípulo João, ele diz que é presbítero ou ancião. Ancião, não é? aqui na minha versão aparece a palavra ancião. E Pois, depois, porque já no início da terceira epístola, aparece o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade.
O pois na terceira, exatamente. Mas Já, no texto de 1 de João, no capítulo 5 e no versículo 1, diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós admoesto, eu que sou também presbítero com eles, e é este, testemunha deve das ser este. aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Depois É diz: este, é apacentai o 5:1, não rebanho é? de Deus. Então, quem é que deveria apacentar o rebanho de Deus? Eram os presbíteros. E Pedro aqui considera-se, portanto, ele diz aqui, portanto, sou também presbítero com eles, ou seja, ele O que- não Qual é se o texto? considerava estar numa posição superior, estava ao mesmo nível. É 1 de Pedro 5, 1 e 2. Portanto, pronto, aqui Pedro realmente, portanto, o Pedro também diz que ele é ancião, é presbítero, não É é? presbítero, E exatamente. João diz também o mesmo, como já acabamos de ver, portanto, no versículo, Já no agora, versículo. por vezes o ancião é também chamado de bispo, que portanto no grego é a palavra episkopos, de onde vem a palavra episcopal, não é? E bispo, episcopos, quer dizer supervisor. E normalmente este era o ancião a quem era confiada a responsabilidade de Das supervisar um igrejas. grupo de igrejas de uma cidade e arredores ou até de espaços territoriais mais amplos. Pois porque a palavra ancião, quando aparece na Bíblia, ancião, referente à igreja primitiva do primeiro século, do tempo dos apóstolos, enquanto eles eram vivos, é presbítero ou presbutero, portanto, em grego. E esta palavra quer dizer o mais velho. Isso. Portanto, o presbítero ou ancião era o mais velho. Ou seja, a pessoa de mais experiência, não é? Era a pessoa de mais experiência, exatamente. Outra palavra que aparece para designar o ancião, que é o segundo cargo que existe na igreja, era diácono, era ancião, é a palavra episcopos. Portanto, episcopos significa supervisor. Supervisor. Ou seja, o ancião, o presbítero, era o mais velho, mas era um supervisor por função. A função dele era ser supervisor da igreja, das doutrinas, o bem-estar da igreja, não é? Então era chamado, aqui é traduzido nas nossas Bíblias, como bispo. Portanto, o bispo é o ancião. Ancião ou bispo são equivalentes. Exato. É a mesma coisa. Ancião é o cargo e o bispo é a Isso. função de supervisor, porque no Muito grego bem. é episcopos, não é? Então, os próprios apóstolos intitulam-se anciãos. O Anciãos. João, Pedro, não é? Eles próprios dizem que são anciãos e quando se Exato. falam para alguém, não dizem que são, pronto, aquelas pessoas especiais, com aquelas vestes especiais, com aquelas coisas Sim. especiais na cabeça e que se dirigem à igreja. Isso não havia nada no primeiro século. Isso tudo veio depois também, séculos mais tarde, as tais roupas especiais, como nós vimos no último programa. Isso, Portanto, isso, tudo isso. isso é ressuscitar uma prática dos tempos do povo de Israel, em que os sacerdotes realmente tinham indumentárias especiais, não é? E também ir buscar as indumentárias dos sacerdotes pagãos, porque o Isso, bispo de Roma, o bispo de Roma herdou o sacerdócio dos sacerdotes pagãos. isso. Quando o Império adotou o cristianismo como religião oficial, os bispos, que eram pessoas normais como nós, adotaram as vestes dos sacerdotes pagãos. Muito bem, muito Não é? bem. As mitras, aquelas coisas todas, aqueles. Então Agora, temos aqui só dois cargos, diácono e ancião. Portanto, então, como é que na Igreja Apostólica temos os arcebispos, temos os todos cardeais, o os Papa, cardeais, portanto, isso o- foram tudo funções que foram inventadas a foram posteriori. inventadas séculos Exatamente. mais tarde. Isto não vem do tempo dos Não apóstolos. vem, não vem. Portanto, não se esqueçam, os dois únicos cargos que vêm desde o tempo dos apóstolos é diácono e E ancião. E ancião. o ancião é o bispo. Mas o bispo não é o bispo como era hoje. É o bispo. Exatamente. É o bispo, só pelo bispo é a palavra tanto que significa supervisor, pronto, mas era o E ancião, o era o facto, presbítero. e o facto de ele, por exemplo, ser um supervisor, quando lhe era confiada a responsabilidade de supervisar um grupo de igrejas de uma cidade e arredores, ou Uma até de igreja. espaços territoriais mais amplos, isso não lhe dava mais dignidade por isso. Não, não, Dava-lhe não, mais não. responsabilidade, mas não conferia mais dignidade. Ora, precisamente no sacramento da ordem da Igreja Católica, à medida que se sobe na hierarquia, parece que se ganha mais dignidade. Isto não existe na Bíblia. Exato. Não existe na Bíblia. Portanto, Não, Pedro, não. que é supostamente o primeiro Papa, não é? Ele dizia: Não, eu sou um ancião como vós. Igual. Portanto, não havia aqui uma tentativa de se colocar à parte ou acima dos seus irmãos. É, Pois, isto é muito portanto, importante. é E isso depois outra mesmo. coisa, irmão, aqui em Tito, no capítulo 1, versículos
portanto, 5 até 8, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, já li este texto, mas volto a ler, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, ou anciãos, como já te mandei. Quais deveriam ser as características para a escolha desses presbíteros ou anciãos? Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Bom, uma das características que o bispo deveria ter é que deveria ser marido de uma mulher. Aqui estão duas características importantes, essa é uma delas. E deveria ter filhos fiéis. Pois Exato. bem, isto ao longo da história veio-se a dizer que os bispos não podem casar. Pois, aqui já contradiz o ensino apostólico, que é a verdadeira tradição. Portanto, os bispos devem ser homens casados e que tenham filhos, mas que tenham filhos fiéis. Porquê? E que tenham filhos fiéis, exatamente. Porque ao olharem para a vida familiar desse indivíduo, poderia-se ver claramente se aquele homem era fiel ou não, porque se a sua família, a esposa e os filhos refletissem a piedade cristã, então qual era a inferência que se tiraria daí? Se este homem gere bem a sua família, a sua própria casa, também está apto a servir a família de Deus, a Igreja de Deus. Isso mesmo, exatamente. Ora, se a pessoa não tem família, como é que vai provar que pode gerir bem a família de Deus? Está a ver? Portanto, neste aspecto a Igreja falhou miseravelmente, a Igreja Católica Romana falhou miseravelmente ao propor que os bispos fossem solteiros ou permanecessem solteiros e, pior do que isso, ao chegar ao ponto de impor o celibato a todos aqueles que aspiram ao sacerdócio. Exatamente. Portanto, em plena violação do princípio bíblico. Plena violação da tradição, portanto, apostólica. Ou seja, a tradição que surgiu séculos mais tarde até contraria a tradição dos tempos apostólicos. Exatamente. E as coisas que vêm depois da morte dos apóstolos ou depois de Cristo ascender aos céus não podem ser corretas. Então se contraria, se opõe, é o oposto daquilo que os apóstolos ensinaram. Como é que pode ser correto hoje? Não pode. Exato. Pode. Portanto, as coisas corretas foram as ensinadas por Cristo e pelos apóstolos. Exatamente. Uma coisa interessante que nós vemos aqui nestes versículos 5 a 8 do capítulo 1 de Tito é que estes versículos identificam claramente que o presbítero é o mesmo que bispo. Isso. Portanto, porque no início, é dito que em cada cidade que fossem estabelecidos presbíteros, não é? E depois diz no final, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Exatamente. Ou seja, o presbítero ou o bispo é a mesma coisa. É exatamente a mesma função. Exatamente. E, portanto, aqui é a prova que é o mesmo. Não é? E um outro texto bíblico onde mostra que é a mesma coisa é no livro de Atos, no capítulo 20, versículos 17 e 28. Aqui também mostra que o bispo e o presbítero são a mesma coisa, porque no versículo 17 do capítulo 20 de Atos, ele manda chamar isso, Paulo. O Paulo manda chamar os anciãos. Exato. Ele manda eu vou ler o texto, irmão. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E a palavra que está aí no original é presbítero. Sim. Em grego. E depois no versículo 28 diz: isso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. E a palavra no grego é episcopos, portanto, é episcopos. Portanto, o presbítero e o episcopos são a mesma coisa. São a mesma coisa. Para designar exatamente a mesma função ou o mesmo cargo. Portanto, temos aqui dois textos da Bíblia, Atos 20, 17 e 28 e Tito 1, 5 a 8, que mostra que o bispo e o ancião são a mesma coisa. Presbítero e episcopos são a mesma coisa. Muito bem, exatamente. Depois, no Novo Testamento, os títulos de sacerdote, no grego hiereus, e sumo sacerdote, no grego archiereus, só são atribuídos a Jesus Cristo e não a nenhum ser humano. Pois, portanto, no Novo Testamento esta palavra só se aplica a Jesus Cristo. Agora, não deixa também de ser verdade que, no sentido lato, as palavras sacerdócio e sacerdote são aplicadas aos crentes em geral. E isto vem em 1 Pedro 2, 5 a 9. 1 Pedro 2, 5... E isto é muito interessante, esta ideia é muito interessante. Exatamente.
Já vamos Porque, dizer porquê. já vamos ver. Segundo, 1 Pedro 2, 5 a 9, 5 a 9. diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, se são sacerdócio, então podem oferecer sacrifícios. Que tipo de sacrifícios? Sacrifícios espirituais. Pelo que, versículo 6, também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, o que é que nós vemos aqui? Portanto, que os crentes em geral são chamados de sacerdotes. Isso, é um sacerdócio, ou seja, não são aquelas pessoas especiais, com vestes especiais, portanto, que estudaram num colégio especial e que foram consagrados pela imposição das mãos. Não, aqui o sacerdócio, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 a 9, são os crentes todos. São os crentes, são os cristãos. São chamados aqui sacerdotes ou sacerdócio, não é? E depois em Apocalipse, claro, portanto, nós vemos que em Apocalipse 1,6 diz assim: E nos fez a nós, cristãos, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Pronto, okay. Na nova terra, portanto, os salvos serão também sacerdotes para Deus, não no capítulo 5 e no versículo 10 do mesmo livro do Apocalipse diz: E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E finalmente no capítulo 20 e no versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ora, estes textos de Apocalipse falam no futuro, mas este texto da primeira carta de Pedro à igreja do seu tempo fala do presente. Fala do presente. E no presente, os crentes são sacerdócio. Ou seja, não são pessoas especiais do magistério da Igreja Católica, não são pessoas com vestes especiais, não há nada disso. O sacerdócio aqui é dos crentes. É na primeira carta de Pedro 2, 5 a 9. Isto é muito importante nós compreendermos isto. Exatamente. O que é que aconteceu? Depois houve uma corrupção destas ideias com o passar dos séculos. Como produto de uma tradição, os bispos passaram a ser considerados como sucessores do poder dos apóstolos e os sacerdotes como representantes de Cristo para perdoar os pecados e transubstanciar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Passaram-se os séculos e então inventou-se isto, não é? Os sacerdotes são aqueles que perdoam os pecados e que fazem a transubstanciação do pão e do vinho, ou seja, que transformam o pão e o vinho no corpo real de Cristo. Quando as pessoas comem o pão, estão a comer o corpo de Cristo, supostamente. E depois vieram então os tais bispos com vestes especiais, com coisas especiais, não é? E no atual catecismo da Igreja Católica, resumido no respectivo compêndio que já vimos de 2005, é feita uma pergunta: o que é a sucessão apostólica? E é dada a seguinte resposta: a sucessão apostólica é a transmissão, mediante o sacramento da ordem, da missão e do poder dos apóstolos aos seus sucessores, os bispos. Os bispos não são sucessores dos apóstolos, porque os apóstolos eram vivos e eles já tinham a sua função nas igrejas locais. Não eram sucessores. Eles tinham funções na igreja, ainda os apóstolos eram vivos. Então, e há a pergunta: com que autoridade é exercido o ministério sacerdotal? É dada a resposta. Isto tudo no compêndio do Catecismo de 2005. Isto no número 176 e no número 336. O que eu vou ler agora é no número 336. A resposta: os sacerdotes ordenados no exercício do ministério sagrado falam e agem não por autoridade própria, nem sequer por mandado ou delegação da comunidade, mas na pessoa de Cristo, cabeça, e em nome da Igreja. Portanto, o sacerdote ministerial difere essencialmente e não apenas em grau do sacerdócio comum dos fiéis para o serviço do qual Cristo nos instituiu. Isto não vem na Bíblia. Isto não vem na Bíblia. Claro. Isto é mais uma daquelas invenções que surgiram séculos mais tarde. Isso mesmo. Portanto, os sacerdotes falam e agem na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Cristo cabeça e em nome da Igreja. Portanto, depois vem então esta história dos bispos, tal como a gente vê na televisão, não é? A gente vê na televisão os bispos reunidos lá no Vaticano
e vê aqueles cardeais e aquilo tudo. Nada disto existia no tempo dos apóstolos, nada. Isto não é doutrina. Se fosse doutrina, estava aqui escrito no Novo Testamento, tem que se formar cardeais, tem que haver um colégio de cardeais, tem que haver os bispos, tem que haver um conclave, tem que haver não sei o quê. Não, nada disso está aqui ensinado ou determinado. E sobretudo não se via certamente nos tempos apostólicos a pompa e a magnificência que se vê não, nada nessas disso. reuniões, não é? Aqueles chapéus especiais, aquelas roupas especiais coloridas, nada, não, aqueles apetrechos que eles utilizam, nada daquilo existiu no primeiro século. Eram homens simples que viviam uma vida simples. Tinham. E, Eram portanto, pessoas vestiam-se como as outras, com roupas normalmente como qualquer outro ser humano, portanto não sentiam que tinham, portanto, bom, a única dignidade que eles tinham era de serem filhos de Deus pela sua entrega ao Senhor. Isso é que nos confere dignidade a nós cristãos, não é funções, não é vestes, não é, enfim, sacramentos, etc, etc. Irmão, vamos passar ao último sacramento, ao sacramento do matrimónio. Mais uma vez, o matrimónio é algo bíblico, claro que é, não é? Assim como é bíblico, portanto, estas funções que acabámos de ver, de diácono e de ancião, mas que depois foram, digamos, alteradas, não é? E o matrimónio, portanto, como é considerado... é verdade, agora é que me lembrei. Há aqui algo muito importante que eu li aqui no Catecismo da Igreja Católica sobre os sacramentos e deixem ver se eu descubro, onde diz, portanto, que os sacramentos são considerados, portanto, pela sua sacralidade, que não devem ser repetidos. Já agora, portanto, deixe-me ver... Isto, atenção, na concepção católico-romana. Isso, é aqui. Portanto, na página 295 deste catecismo, no artigo 1121, diz assim, na parte final mesmo deste artigo: por isso, estes sacramentos, quais sacramentos? Portanto, os 3 sacramentos do batismo, confirmação e ordem conferem, além da graça, um caráter sacramental ou selo, pelo qual o cristão participa no sacerdócio de Cristo e faz parte da Igreja, segundo estados e funções diversas. Esta configuração a Cristo e à Igreja, realizada pelo Espírito, é indelével. Fica para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação para o culto divino e para o serviço da Igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser repetidos. Nunca podem ser repetidos. Estamos a falar, eu creio que isto se aplica, eu não quero, portanto, dizer algo que não esteja aqui no catecismo, portanto, creio que estes se aplicam aos sacramentos da Igreja. E estes sacramentos da Igreja é o batismo, a confirmação e a ordem, ok? Batismo, confirmação e ordem. Portanto, eu... peço desculpa, mas eu estava a pensar que isto se aplicava a todos os sacramentos, mas não, é só aos sacramentos da Igreja, que, repito, é o sacramento do batismo, da confirmação e da ordem. 3 dos 7. Muito bem, voltando então, retomando, portanto, a questão do sacramento do matrimónio. Estávamos a dizer, portanto, que o matrimónio é algo bíblico, foi instituído pelo próprio Deus logo no início da criação, e no Sermão da Montanha Jesus salientou a santidade do matrimónio ao ponto de declarar: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Está escrito em Mateus 5, 27 e 28. Por outro lado, Jesus referiu-se ao divórcio e novo casamento nos seguintes termos: se alguém repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, porneia é o termo que está no original grego, e casar com outra, comete adultério. No entanto, sob o ponto de vista sacramental, o divórcio e novo casamento nunca é permitido, mesmo no caso de adultério de um dos cônjuges. Com efeito, de acordo com o número 346 do compêndio,
O sacramento do matrimónio gera entre os cônjuges um vínculo perpétuo e exclusivo. Pois. E é exclusivo. Isso quer dizer que a pessoa nunca mais pode casar. Ok? O próprio Deus, portanto, não pode casar com outra pessoa. O próprio Deus sela o consentimento dos esposos, diz ainda o compêndio. Portanto, o matrimónio concluído e consumado entre batizados não pode ser nunca dissolvido. Cá está. Nunca dissolvido. Não pode ser dissolvido. Porquê? Porque é um sacramento. Porque o matrimónio em si é visto como um sacramento. Uma vez que se entra nesse sacramento, não se pode sair dele. Mas Jesus admitiu que se os votos conjugais são desfeitos por um dos cônjuges, então esse matrimónio está dissolvido. Portanto, okay? mais uma lei inventada pela Igreja nos séculos posteriores à morte dos apóstolos, contrariamente àquilo que diz Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 9, que Exatamente. diz: se alguém repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Portanto, ou seja, o que é que o texto está a dizer? O que é que o texto está a entender? O texto está a entender que é realmente errado repudiar a mulher não sendo por causa de prostituição, o que pressupõe que sendo por causa de prostituição aí tem legitimidade para deixar. Este é o ensino de Cristo, que está Exatamente. aqui no Evangelho, capítulo 19, versículo 9. Havendo, portanto, relações sexuais ilícitas, não é? Deus aceita o repúdio, o divórcio. Ou seja, a dissolução do casamento. A dissolução, e um novo casamento. E um novo casamento. Porque o versículo 9 diz, e casar com outra. Exatamente. Portanto, o repudiar e casar com outra por motivo de porneia, não é a palavra no grego. Ou seja, Jesus não está a criticar o divórcio e o novo casamento. Ele está a criticar o divórcio e o novo casamento não sendo por causa do adultério. Exatamente. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Ou seja, eu cansei-me da minha mulher, já estou farto dela, pronto, agora eu vou deixá-la e vou casar com outra. Isto é errado. Sim. Isto é pecaminoso. Isso. Agora, se a minha mulher, salvo seja, portanto, cometer adultério com outro homem, aí eu tenho legitimidade para a repudiar, ou seja, para considerar que o nosso casamento, que foi feito na base de votos mútuos e diante de Deus, está rompido. Isso. Okay? Portanto, o que Cristo está a criticar, volto a dizer, não é o divórcio em si e o casamento com outra, mas é assim o divórcio e o casamento quando não é por causa de adultério. Isso, correto. Okay? Portanto, mas a Igreja sacramentalizou o casamento a ponto de dizer que não, em momento algum pode ser desfeito o casamento. É um acrescento, é um ponto que acrescentaram sobre aquilo que Jesus ensinou. É o ponto 346 do compêndio. No ponto 346 do compêndio, lá há duas palavras que são usadas. É o perpétuo e é o nunca pode ser dissolvido. Exatamente. Exatamente. Muito bem, amigos. Chegamos ao final desta análise sumária de 5 dos sacramentos. Repito, 2 dos sacramentos que hoje não vimos irão ser vistos nos 2 próximos programas. E cá estaremos para o próximo programa da próxima semana, em que iremos falar única e exclusivamente sobre o chamado sacramento da Eucaristia. Que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima semana, se Deus quiser. Até ao próximo programa. Deus vos abençoe.